Miguel, algum bastidor que você quer comentar, algo que a gente precisa ficar ligado agora é aquele momento em que você traz exclusividades para a gente? Olha, como essa é uma semana mais curta para a vida política, né, por conta do feriado, vocês sabem que o Congresso não trabalha segunda e sexta-feira. Então, se você tem um feriado na quinta, poucos apareceram em Brasília essa semana, né? Junho tende a ser um mês mais tranquilo, porque, como eu já mencionei, é período de festa junina no Nordeste, que é um evento importantíssimo, mexe com as bases, com os deputados, senadores, então vai ser meio morno. Né? O que é importante a gente perceber é o que vai ser costurado em relação à reforma tributária, que essa sim deve ser votada em julho na Câmara e já em agosto no Senado. Vai tramitar muito rápido, mas ela está ainda muito distante do que é o governo, e ela mantém a dualidade, né, tributária, enfim, então tem negociação aí com prefeitos e governadores que o governo vai ter que se envolver. É bom a gente olhar também para as CPIs. A CPI do MST tende a perder fôlego. Eu tive conversando essa semana com a deputada Daiane dos Santos, do PCdoB, e ela comentava comigo de como até aqui era uma CPI, na verdade, sobre a Prefeitura de São Paulo. Todo o movimento dela era para projetar o Ricardo Salles, era para bater no Guilherme Boulos, que nem é do MST, né? E de alguma maneira também desprestigiar, enfim, todos os movimentos. Era bem aleatório, né? Com a decisão do Ricardo Salles de não concorrer à Prefeitura de São Paulo e o tenente-coronel Zucco, que na verdade é investigado pela outra CPI, né? Deve dar uma... deve se perder aí e ir caducando nos seus 120 dias a se comprovar essa hipótese. E muito importante, Thalita, eu acho que foi ponto positivo dessa semana foi a apresentação do plano de trabalho da senadora Elisete Gama na CPI dos atos golpistas. Surpreendeu, porque, ao contrário do que se esperava, ela incluiu o general Braga Neto, o general Augusto Heleno, o general Gonçalves Dias, né? E quem esperava que ela fosse chamar só o G. Dias pelo governo, etc., ela chamou Flávio Dino, que tem apetite por juntar deputados em comissão, né? E o Ricardo Capelli, interventor. Então, mais do que isso, ela ampliou o foco de trabalho da CPI para o segundo turno das eleições para investigar, inclusive, os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal para impedir que eleitores de Lula no Nordeste, no interior, etc., pudessem votar. Então, ela vai começar no segundo turno e vai incluir o atentado ao aeroporto de Brasília também. E nisso ela incluiu o Mauro Cid e também, né, o implicadíssimo Anderson Torres. E aí, com as revelações da Polícia Federal de que o Mauro Cid tinha os rascunhos do golpe, já está meio dado toda a cadeia intermediária e mais baixa do golpe. Está faltando só chegar nos generais aí de 5, 6 estrelas que estão implicados. Então, provavelmente em junho, apesar de que é o período mais lento para o Congresso Nacional de maneira geral, a gente vai ter os bastidores da reforma tributária e tem grandes chances da CPI, dos atos golpistas, entornar o caldo. Lembrando que 22 de junho a gente tem o início do julgamento de inegibilidade do Bolsonaro no TSE. Então, há uma possibilidade também que a iniciativa da política volte para o governo federal e também para o judiciário. E para concluir mesmo, o governo recebeu muito bem as notícias econômicas dessa semana, né, Thalita? A inflação está baixando, o dólar não está passando de R$ 5,00, R$ 4,90, o PIB cresceu e o mercado está reajustando os valores. Péssima notícia para Campos Neto, que está perdendo seus argumentos para não baixar a taxa de juros. Então, também a gente pode ter aí um outro tipo de ofensiva, como o governo vinha fazendo no começo do ano, contra o Campos Neto, e pressionar o Banco Central a baixar a Copom, que na cabeça do Campos Neto isso só acontece a partir de setembro. Então, também esses dados, nós também podemos ter uma retomada disso e quem sabe, então, o governo retomando a iniciativa política e se afastando do Lira nesse próximo período. Mas tudo a ver, porque a política no Brasil é imprevisível, né?
Seguimos acompanhando. Aliás, você falou sobre a CPMI dos atos golpistas. Segunda-feira, pessoal, a gente tem confirmado a participação aqui no Bom para Todos da senadora Elisiane Gama, tá bom? Que é a relatora da CPMI e tem sessão na terça. Então, a gente já começa a semana conversando com ela e sabendo das expectativas para a semana. Miguel, sempre um prazer te ouvir, viu? Muito obrigada pela participação. Bom final de semana, um beijo para você. Bom final de semana, bom feriado para todos e todas. Até a próxima semana.